A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade de estar aqui, ministrando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Quero dizer desde já que todos vocês são muito bem-vindos ao nosso canal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é William Feitosa de Moraes, eu sou membro da Igreja Evangélica Batista de Barra do Riacho, aqui em Aracruz, Espírito Santo. Bom, finalizamos um trimestre, o segundo, agora estaremos iniciando o terceiro trimestre hoje, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é claro. E estudaremos a lição número 1, que fala sobre os princípios divinos em tempos de crise, irmãos, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Esse é um assunto muito importante e que não pode ser negligenciado, ser esquecido pela Igreja do Senhor. Amém? Principalmente nos dias de perseguição e de esfriamento espiritual que nós estamos vivendo, irmãos, e que vem crescendo de forma sutil e abatendo muitos cristãos, abatendo muitas famílias e muitas igrejas. Em momentos difíceis como esses que estamos passando, o melhor caminho, irmãos, é o despertamento espiritual. Por isso essa lição ela é de suma importância para o povo de Deus, amém? Que o Senhor da Seara possa estar despertando em nós um avivamento puro e genuíno, irmãos, que nos leve, que nos direcione a uma vida de oração e de estudo da palavra, pois só assim nós teremos sucesso sobre os nossos inimigos, amém? O nosso textual de hoje está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confissão e oração, irmãos, são de suma importância na vida de um cristão. A oração e a confissão, irmãos, é tão importante quanto o arrependimento, a palavra de Deus e o estudo, o conhecimento da palavra de Deus. Cristo disse que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O texto diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, que nós possamos realmente aplicar esses princípios, esses mandamentos, essas ordenanças, porque isso é uma ordenança. Confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros, que a gente possa aplicar na nossa vida cotidiana, amém? A verdade prática fala o seguinte: o crente dedicado à oração, ele pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes do inimigo. A verdade prática é aquela verdade que todos nós devemos praticá-la, A leitura bíblica em classe está no livro de Daniel, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. Também no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 10, e no capítulo 2, de 17 e 19. E também no livro de Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Nós não iremos ler para ganharmos tempo, mas se você puder dar um pausa aí no seu vídeo, no seu celular, no seu tablet, no computador, e fazer essa leitura, seria muito importante, amém? A introdução diz assim: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos, e muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino babilônico. Irmãos, essa lição, ela cai como uma luva para os dias de hoje. Por quê? Porque também estamos passando por dias difíceis, não é verdade? O diferencial de Daniel, irmãos, ele propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias dos reis, e não se contaminar com as crenças daquele povo. Babilônia era um povo pagão, era um povo idólatra, mas Daniel permaneceu firme em seu propósito, sempre servindo ao Deus, Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, se nós permanecermos firmes na palavra do Senhor, independente do lugar onde estamos ou o momento que estamos vivendo, Deus também nos honrará. Daniel, ele chegou a Babilônia como um prisioneiro e se tornou um homem de grande respeito lá dentro, porque Deus o honrou. Se nós queremos receber a honra de Deus, irmãos,
que nós possamos também permanecer firmes em nosso propósito. E com certeza Deus irá nos usar para cumprir a vontade dele em nossas vidas. Amém? O ponto 1 fala que Daniel foi despertado para orar. Irmãos, como isso aconteceu? Né? A revista diz: ao ler o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para se findar. Agora, seja sincero, existem várias formas, irmãos, de sermos despertados para orar, não é verdade? A doença, por exemplo, é uma delas. Quando nós adoecemos, quando alguém da nossa família adoece, quando alguém do nosso grupo, por exemplo, da igreja adoece, de amigos. Então, quando algum conhecido nosso é acometido por algum tipo de enfermidade, isso desperta em nós um desejo de orarmos mais. A doença foi o causador desse despertamento. Quando passamos por problemas complicados que não conseguimos resolver, então colocamos na mão de Deus e começamos a orar mais e mais e mais. Quando somos perseguidos, enfim, irmãos, existem várias formas, vários fatores, várias ordens, de ordem financeira, de ordem espiritual, emocional, familiar. Tudo isso nos desperta a orar. Mas o que despertou Daniel a orar foi a palavra de Deus. Ele, imagino eu, estava no seu quarto, de repente pega a Bíblia para ler, o Torá, não sei como que falava na época. Ele pega o livro para ler, o livro de Jeremias, e ele começa a ler. E de repente ele percebe que a profecia, irmãos, de Jeremias, pelo tempo que foi dada, já estava prestes a se cumprir, que era no final de 70 anos, Deus livraria o seu povo da Babilônia. Então ele chegou lá com 15, deve estar agora mais ou menos com 80 anos, e ele faz as contas e percebe que está no final, está na hora de se cumprir aquela profecia. E ele então começa a se colocar diante de Deus, a se humilhar e pedir, perdão pelos seus pecados, pelo pecado dos seus avós, pelo pecado do seu povo, pelo pecado dos seus bisavós, dos seus antepassados. Daniel começa a se humilhar diante de Deus, entendendo que era chegada a hora do povo ser liberto. Irmãos, essa profecia foi a causa do despertamento que levou Daniel a orar de forma fervorosa e principalmente de forma constante, permanente. E aqui nós podemos aprender, irmãos, a seguinte lição: quando nós somos despertados a orar ou a fazer algo movido pela palavra de Deus, irmãos, aí sim acontece um despertamento genuíno, verdadeiro. E quando isso acontece, irmãos, mesmo que a resposta não nos favoreça, a resposta de Deus não nos favoreça, nós permanecemos firmes no propósito. Porque quando somos despertados a orar devido a uma doença, irmãos, quando a doença vai embora, nós também vamos diminuindo o nosso ritmo de oração. Quando aquele problema financeiro é resolvido, irmãos, nós vamos diminuindo o nosso ritmo, nós vamos parando de orar. Mas quando somos despertados a orar, movido pela palavra de Deus, irmãos, as coisas se resolvem. E nós permanecemos firmes em oração. Nós só mudamos de petição para agradecimento, para gratidão, mas permanecemos diante do Senhor em oração, porque somos movidos, despertados pela palavra de Deus. Certa vez eu vi a seguinte pergunta: o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? E sabe qual foi a resposta? Uma outra pergunta: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Com certeza, irmãos, as duas são importantes. Porque quando eu oro, irmãos, eu falo com Deus. E quando eu leio a palavra, quando eu leio a Bíblia, eu deixo Deus falar comigo. E quando isso acontece, irmãos, é gerado dentro de nós, como diz Cristo, uma fonte de água viva, que me leva a realizar a vontade de Deus sem questionamento, sem dor. E quando isso acontece, irmãos, quando acontece essa comunhão, esse relacionamento, isso gera cura, gera libertação, gera provisão, gera discernimento, gera entendimento e principalmente gera paz. Mesmo que os propósitos, irmãos, de Deus não estejam visíveis
aos nossos olhos, nós permanecemos, nós continuamos firmes na promessa, crendo que Deus, irmãos, Ele está no controle. Na hora certa, Ele fará cumprir sua vontade em nossas vidas. E a única coisa que nos resta então a fazer é orar, como fez Daniel. A parte B aqui, o segundo parágrafo aqui da revista diz o seguinte: todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Irmãos, Daniel, ele considerava a palavra de Deus algo muito prático. Tipo assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele olhava assim para tudo de uma forma muito prática. Ele via as coisas, irmãos, com uma ótica divina, pelas lentes da palavra, da Bíblia. As profecias para Daniel, irmãos, era a própria boca de Deus. Foi esse o grande diferencial que fez com que Daniel, irmãos, prosperasse tanto, mesmo estando em uma situação de prisioneiro, estando em cativeiro. Se quisermos, irmãos, ter sucesso em nossas vidas, em nossa caminhada, em nossa jornada, deixa o Espírito Santo te atrair para a oração e para a leitura da palavra. Eu tenho certeza que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, pode crer nisso. No tom da lição, o comentarista diz que Daniel, ele vivia uma vida de consagração a Deus, irmãos. Irmãos, apesar de Daniel ter sido levado ainda muito jovem para a Babilônia, entre 15 e 17 anos, como nós falamos no início, né? Ele decidiu no seu coração em não se contaminar com as iguarias do rei, certo? Mas o que nós podemos entender aqui, irmãos? Aplicar aqui. O que é consagração? A consagração, primeiro, ela não pode ser medida tão somente pela nossa aparência, certo? É claro que a nossa aparência influencia na nossa postura, mas ela não pode ser medida pelo tamanho do seu cabelo, por exemplo. Consagração, ela não pode ser medida pelos centímetros de roupa que você usa a mais ou a menos. Consagração, irmãos, é um ato de dedicação a Deus. É você colocar a vontade de Deus em uma posição acima da sua. Ou seja, é você priorizar a obra de Deus mais do que os seus afazeres. Entende? Porque somente quando nós temos essa consciência, irmãos, é que conseguiremos vencer o pecado. E isso independe do lugar que você está. Você pode estar até mesmo em uma prisão, mas você será usado por Deus, irmãos, como luz desse mundo e sal dessa terra. Jesus disse que não seria fácil, irmãos, sermos seus discípulos, mas que nós deveríamos avaliar o custo e estar prontos para o risco. Escolha a bênção, irmãos, escolha a vida, não negocie seus valores, não se corrompa, não tenha coragem para ser diferente. E mesmo se você for pressionado a se contaminar, irmãos, resista. Tenha como projeto de vida honrar a Deus e servi-lo de todo o seu coração. Cristo disse: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Chegou a hora, irmãos, de assumir a nossa identidade e a qual reino nós realmente pertencemos. Afinal, não podemos servir a dois senhores, né? Então, irmãos, viver uma vida de consagração a Deus foi isso que proporcionou a Daniel entender a vontade de Deus para aquele momento, certo? O comentarista, no ponto 2, ele disse que a estrutura espiritual de Daniel o capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. E ele diz assim: muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Irmãos, quando você acompanha a história de Daniel, você percebe que ele orava 3 vezes por dia, certo? Então Daniel, ele já estava acostumado a combater em oração. Então ele já tinha
uma estrutura espiritual que lhe capacitava para aquele momento, certo? Apesar, irmãos, de Daniel ter ido muito cedo para a Babilônia, isso não interferiu no seu comportamento e muito menos no seu relacionamento com Deus. Então não é o lugar que nós estamos que interfere na nossa estrutura, irmãos, mas são as nossas atitudes que vão direcionar se temos estrutura ou não. Amém? Irmãos, o ponto 3 fala assim: coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Daniel, irmãos, ele leu o livro do profeta Jeremias, né? E ele entende que estava acontecendo, ele entende o que estava acontecendo. Ele observa que o tempo de cumprimento daquela promessa se aproximava. Então ele começa a juntar os fatos e chega a uma conclusão que aquele é o momento onde Deus iria agir, onde Deus iria interferir e libertar o povo. Por isso, irmãos, a importância de estarmos atentos, a importância de estarmos vigilantes, observando os acontecimentos e atrelando esses fatos à palavra de Deus. Porque só assim nós iremos perceber o que está de fato acontecendo. E nós vamos entender que nada mais é, irmãos, do que o cumprimento da sua palavra. Precisamos estar atentos e nos posicionar como igreja do Senhor. Amém? O 2, irmãos, fala sobre a resposta às orações de Daniel. No ponto 1, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Irmão, se você ler o capítulo 2, o capítulo 6 e o capítulo 9 de Daniel, você vai perceber que Daniel ora por um caso específico. Ele ora para que o povo pudesse voltar da Babilônia para Israel, certo? Mas o que chama a nossa atenção aqui é que em momento nenhum, Daniel pede para que o povo possa voltar. Em momento nenhum, Daniel tenta lembrar Deus da sua promessa. A promessa estava escrita. Daniel entendeu que era chegado o tempo, mas em momento nenhum ele questiona o Senhor, né? Por que, irmãos, ele faz isso? Porque estava escrito, era fato, iria acontecer. Mas o que Daniel faz então, irmãos? A Bíblia diz que ele se veste com um pano de saco, lança cinza sobre o seu corpo, começa a jejuar, orar de forma fervorosa e perseverante, se humilhando diante de Deus, colocando diante de Deus os seus pecados, o pecado do seu povo, o pecado dos seus antepassados. Mesmo Daniel ter vindo jovem, irmãos, para a Babilônia e ter se mantido íntegro em todo o tempo, porque Daniel era um crente fiel. Ele foi provado e foi aprovado por Deus, tanto que o anjo Gabriel disse que ele era um homem muito amado por Deus. Irmãos, e fica aí um grande ensinamento que está lá em 2 Coríntios 4:18, que diz assim: não atentando nós para aquilo que se vê, irmãos, mas sim para as coisas que não se veem, porque aquelas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Precisamos confiar também em Deus, irmãos. Precisamos de parar de colocar Deus na parede, achando que Deus é obrigado a fazer tudo. Daniel, ele tinha muito, irmãos, muita intimidade. E nós também podemos ter, irmãos. Basta reconhecermos os nossos pecados, basta reconhecermos as nossas falhas, basta reconhecer o nosso real tamanho diante de Deus e nos prostrarmos dele, entendendo que ele é o Todo-Poderoso. O ponto 2, irmãos, fala sobre: conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina através do profeta Jeremias. Irmãos, Ciro, ele baixou um decreto, certo? E nesse decreto ele declara que o povo judeu, poderia, se quisesse, é claro, voltar para Israel, ou para onde eles quisessem ir. Ele nomeou um governador chamado Zorobabel, e ainda permitiu a construção do templo em Israel.
com todas as despesas pagas por Ele. Irmãos, porque Deus é assim. Tudo que Ele faz, irmãos, vai muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. E mais, estava escrito, e Ele zela para cumprir Sua palavra. Por isso, irmãos, está aí a importância de você conhecer através da Bíblia as promessas de Deus para as suas vidas, porque elas vão se cumprir. Amém? O tópico 3, irmãos, fala sobre o resultado de um despertamento proveniente de Deus. E o ponto 1 diz que o rei Ciro, ele foi despertado em seu espírito. Conforme o texto, irmãos, o rei Ciro foi despertado, né? Ele foi despertado. Mas isso garante salvação? Ser despertado garante salvação? Não. Ele foi despertado para cumprir um propósito de Deus. E ele cumpriu, né? Ele foi salvo por isso? Não sei, provavelmente. Há 200 anos antes, né, de tudo isso acontecer, ele já foi profetizado pelo profeta Isaías. Ele foi o primeiro gentil a ser chamado por Deus de ungido e ser ungido. Então, provavelmente sim. Mas não é isso que garante, irmãos. O despertar de Ciro levou ele a ver Deus como o Senhor dos céus, e ele se tornou um grande adorador. Aí está a importância do despertamento, porque ele gera em nós algo maior. Mas não basta, irmãos, termos apenas algumas experiências com Deus, mas é importante que essas experiências nos levem até a cruz de Cristo. Isso que é importante, nos fazendo o quê? Reconhecer a nossa pequenez e o senhorio de Deus. Isso que é importante. O que aconteceu com Ciro, o que aconteceu com Paulo a caminho de Damasco, o que aconteceu com Zaqueu, cobrador de impostos, precisa acontecer comigo e precisa acontecer com você. É necessário que haja um despertamento genuíno, irmãos, a ponto de Deus poder realizar em nós a sua vontade. Amém? Ponto 2. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Ponto 2, irmãos. Agora preste atenção aqui comigo. O rei Ciro recebeu bênçãos, certo? Agora me diga, bênçãos são importantes? Sim, claro que são. Quem não gosta ou quem não quer ser abençoado, não é verdade? Seja ela de qualquer ordem, espiritual, física, financeira, bênção é bênção, não é verdade? Mas o que eu preciso entender, irmão? Eu preciso entender que as bênçãos nunca podem ser mais importantes do que aquele que abençoa. A bênção não pode ser mais importante do que a presença do abençoador. A presença de Deus, irmãos, deve ser o motivo principal pela qual nós nos aproximamos dele. Tem muitas pessoas que você olha e dá até inveja, não é verdade? Como são abençoadas, são saudáveis, têm bons empregos, muitos amigos, dinheiro, carro, casas, piscinas. Parece que não lhes falta nada, não é verdade? Mas, irmãos, muitas das vezes elas não têm o principal, que é a presença de Deus em sua vida. E no final, é isso que vai fazer toda a diferença, irmãos. Tem até um hino que é cantado assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Não é verdade? Na hora final, no momento final, irmãos, o que vai fazer a diferença é a presença de Deus. Efésios 1, versículo 3 diz que Deus, irmãos, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas pelo amor de Deus, não fique atraído somente por elas, pelas bênçãos. Seja atraído principalmente pela cruz de Cristo, irmãos. Caso contrário, nossas vidas, irmãos, serão vazias. Nossos cultos, irmãos, serão sem vida. Nossas músicas serão sem unção. E as nossas mensagens mortas, se Deus não estiver presente.
Quer ver uma pessoa que entendeu isso, sabia muito bem disso? Moisés, capítulo 33 de Êxodo. Deus disse a ele: Moisés, olha só, pega o povo que eu tirei lá do Egito, tu vai levar ele para uma terra, Moisés, que mana leite e mel, terra farta, terra boa, tá entendendo? Bênção, isso é bênção, terra que mana leite e mel. E olha, Moisés, eu vou mandar um anjo contigo, ele vai à frente. E ai daquele que se levantar contra ti, seja os amorreus, os perezeus, os heteus, tudo que tinha eus, eles vão cair diante de ti. Mas olha, Moisés, um detalhe, eu não vou contigo, porque esse povo que você vai direcionar é um povo de dura cerviz. Se eu for contigo, eu vou exterminar todos eles, Moisés. Sabe o que Moisés respondeu, irmãos? No versículo 15 do capítulo 33 de Êxodo, confira lá: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Não adianta anjo, não adianta bênção, não adianta dinheiro, não adianta casa boa, não adianta piscina, bom emprego, bons amigos, saúde, não adianta. Se a tua presença, irmãos, se a tua presença, Senhor, não for comigo, eu não irei. Não adianta viver sem a tua presença. Eu preciso que a tua presença vá comigo. Amém? Irmãos, que o Senhor possa, que o Espírito Santo possa estar completando essa mensagem no seu coração. E se Deus permitir, no próximo domingo estaremos aqui em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus.